Os irmãos estão precisando de dinheiro? Sim ou não? O que está impedindo? Oi? Os irmãos querem dinheiro, né? Muito dinheiro. Mas o que está impedindo de ter muito dinheiro? Oi? Muitas coisas, mas quais? Uma delas, vai. Infração, que mais? Oi? A crise, que mais? Quem? Oi? Os impostos. Ok. Então, oi? Você viu? Eu queria encerrar, irmão. Nós estamos falando sobre disciplina espiritual, tá? Nós falamos no início aí algo bem pesado e agora está bem levinho. Eu acho que hoje vai ser leve para você. Eu queria falar sobre impedimentos da oração, né? Por quê? Tem muitas pessoas que estão orando aí 24 horas por dia, nem trabalha mais, né? Orando, e de repente chega na igreja e fala, mas eu estou orando e Deus não está resolvendo, Deus não está surdo, Deus não quer me atender, por quê? E eu estou dizimando, eu parei de falar mal das pessoas e tal, mas por que então que Deus não está ouvindo? Então, eu gostaria não de ajudar Deus, eu gostaria de ajudar você. Então, existem alguns impedimentos na minha relação aqui, eu espero terminar. O primeiro impedimento, se você quer anotar, está escrito lá, relacionamento errados na família. Esse é um dos primeiros. E aí 1 Pedro capítulo 3, 1,17 diz assim, um texto que você, casados principalmente, deveriam entender. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas no entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam o quê? Impedidas as vossas orações. Essa ideia de casal moderno hoje, de ter uma discussão, e cada um dormir de um lado da cama e não tentar resolver, e aí dentro da sua espiritualidade, a gente vai lá e ora, e diz assim, não, Deus ouviu a minha oração. A Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz que há impedimentos nas nossas orações. Então eu preciso estar bem com a minha esposa. Esposa precisa estar bem com o seu marido. O que a gente percebe, e aí entra muita questão conjugal, que muito relacionamento aí, o marido, ele não consegue ter relacionamento com a mulher, tem uma situação lá constrangedora, brigam demais, aí ele vai para o quarto hora, a mulher vai para o quarto hora, e aí parece que quanto mais ora, mais dificuldade tem. É porque a Bíblia diz que a oração deles ou delas estão sendo impedidas. Então, um dos impedimentos chama-se relacionamento errados na família. Tá, querido? Anote esse texto para você ficar assim, maravilhado, ou não concordar também. A gente não deve concordar tudo que a Bíblia fala, mas também você não vai receber na totalidade o que a Bíblia fala, né, irmãos? A escolha é nossa. Mas a Bíblia diz o seguinte, eu devo ter um bom relacionamento da minha família, senão as minhas orações serão impedidas. O não cumprimento dos deveres dos cônjuges, um para com o outro, a vida conjugal deve ser posta diante de Deus. Se as orações não estão sendo respondidas, deve haver falhas no relacionamento conjugal. A primeira questão nossa, da pergunta nossa, para quando alguém diz, pastor, eu estou orando, eu tenho feito algumas coisas, a primeira avaliação é descobrir se há impedimentos. Se há impedimentos. E uma das coisas que a gente tem que cuidar, quem é casado, é cuidar o relacionamento conjugal, como está. Porque se você brigou, teve uma situação constrangedora com sua mulher, ou o contrário, e você vai orar, irmãos, saiba que naquele dia sua oração não vai ser ouvida por Deus.
vai ser impedida. Vai ser impedida e Deus não vai ouvir a sua oração. Isso é Bíblia aqui, tá? Não estou dizendo o que eu penso, o que eu acho, o que a Bíblia está dizendo. Então, qualquer relacionamento familiar errado, a oração é impedida. E aí, relacionamento mesmo, própria família, sim, tem que ser consertado. Então, não tem como Deus agir de uma forma errada dentro da família. Não tem como. Tá? E aí entra, né? Até a questão de casamento, né, irmãos? Precisa estar casado, legalmente e espiritualmente, para que Deus possa atender o seu pedido também. Tem tudo isso. Não é como eu quero, é como Deus determina. Certo? O segundo impedimento, se posso colocar o segundo impedimento, falta de perdão. Marcos capítulo 11 diz assim: e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Oh, querido, amado do Senhor Jesus. Esse é um dos impedimentos muito grave, a falta de perdão. As nossas orações são ouvidas somente se os nossos pecados estão perdoados. Deus não pode nos perdoar enquanto nós guardamos o mal contra aqueles que nos ofendem. E aí 1 João diz: qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Aquele que diz que está na luz e odeia o teu irmão, até agora está em treva, diz a palavra de Deus. Então a questão do perdão, quando eu não perdoo, há um impedimento. Deus não vai ouvir a sua oração. Mas eu sou pastor. A Bíblia não diz. É para todo mundo. São impedimentos. Qualquer que guarda espírito de rancor ou mágoa contra alguém, fecha os ouvidos de Deus para a sua própria petição. Se você não consegue perdoar, então Deus também não perdoa você. Porque são regras. E a questão do perdão, irmãos, é muito importante, tá? Muito importante. Terceira motivação, ou impedimento. Motivação errada. Tiago 4 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Um sério obstáculo à oração é pedir a Deus coisas que realmente não necessitamos, com o propósito de satisfazer desejo egoísta. E muitas vezes a gente pede algo, né, para Deus com desejo muito egoísta, e Deus não vai nos atender, irmãos. Porque todos os pedidos, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Até mesmo, irmão, eu vou falar uma coisa para você que a gente vive isso, a gente fala, até mesmo um carro que você for comprar. Se você comprar um carro, fala assim, eu vou comprar um carro para eu andar. Eu não vou dar carona para ninguém. Você pode continuar orando, porque isso não vai acontecer. Quando tiver minha casa, não vou receber ninguém. Nunca terá uma célula, aqueles gurizada com o nariz correndo na minha sala. Nunca. Pode ter a certeza que Deus não vai atender, porque a sua motivação está errada. São impedimentos. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Podemos orar por coisas em linha com a vontade de Deus, mas se o motivo for errado, não haverá resposta. O propósito primeiro da oração é a glória de Deus. Então, tudo que você pedir, tudo, irmãos, tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo. Tudo. Tudo tem que ser.
Então, muitas vezes, a nossa oração não está sendo ouvida porque a nossa motivação está errada. E é uma motivação muito egoísta das coisas. E aí não tem, porque toda a nossa motivação é para a glória, a honra e glória do Senhor. Toda a nossa motivação. Tudo. Você ganha um sofá ou compra um sofá, você vai dizer assim, eu vou comprar esse sofá porque eu quero trazer a família do Rubens na minha casa, aquela gurizada. E não fazer um culto e vai adorar o Senhor, entende? Certo, irmãos? Eu vou fazer uma churrasqueira que eu ainda não comemorei. Eu quero comer churrasco com meus irmãos para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Opa, foi forte. Tudo tem que ser motivado. Eu estou construindo uma big marcenaria para a honra e glória do Senhor. Entende? Aí a sua motivação é para a honra e glória do Senhor. Entendeu, irmãos? Deus, eu quero que você arrume um emprego para eu ganhar bastante, um emprego para lá eu também poder testemunhar do Senhor, aleluia, e para eu dizer que eu consegui para a honra e glória do Senhor. Motivação correta. Eu quero que você arrume um emprego para mim, Deus, sabe por quê? Porque estou cansado das pessoas ficarem olhando para mim, achando que eu sou incompetente, que eu sou isso e aquilo, e eu quero arrumar um emprego bom, porque eu vou mostrar, esfregar na cara delas, que o emprego meu é melhor que o delas. Saiba, e vai ser difícil Deus atender os pedidos seus. Tudo tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. O outro impedimento da oração, toda forma de desobediência a Deus. Isso aqui a gente podia passar rápido, porque não tem ninguém aqui que desobedece a Deus. Mas como eu vou obedecer ao Senhor, eu vou falar. Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Vou ler de novo porque vocês não entenderam. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Então a mão do Senhor está preparada para abençoar. A minha a você, vírgula, para que não possa salvar, ele está salvando. Nem é gravado o seu coração para não poder ouvir, não, ele está ouvindo. Aí diz aqui o que complica. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, ponto e vírgula. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos, uma coisa interessante. O pecado, quando a gente está em pecado, o pecado ele encobre o nosso rosto. Ao ponto que Deus não pode nos ver e também nos ouvir. Por isso que a Bíblia fala necessidade, se você pecou, você deve pedir perdão imediatamente ao Senhor, para que a minha oração não seja impedida. Então, toda forma de desobediência a Deus é um impedimento que eu tenho na minha oração. Eu tenho muito receio, irmãos, daqueles que vão pregar aqui na frente, não na nossa igreja, graças a Deus, mas daqueles que motivam as pessoas. Deve orar, se deve buscar o Senhor, mas a pessoa não tem coragem também de falar assim, olha, mas existem alguns impedimentos. Porque senão a gente vai tratar Deus como um Deus que não cumpre a palavra. E aí a gente vai ter muitas pessoas na igreja que falam assim, eu parei de orar, pastor, porque Deus não vai resolver nada. A gente fica, pô, como assim não vai resolver? Não, eu parei de orar. Mas falta talvez coragem da gente perguntar, como que está a tua vida? E de repente podemos encontrar na vida de alguns relacionamento errado na família,
falta de perdão, motivação errada, desobediente, e aí logo são impedimentos, Deus não vai ouvir sua oração. Uma atitude de rebeldia, desobediência à palavra de Deus, fecha os céus para nós. O rosto brilhante de Deus é o seu favor. Número 6, 25, diz assim: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Salmo 80 diz: faça resplandecer o seu rosto, o teu rosto, e seremos salvos. Amém? E aí qualquer pecado, irmãos, não confessado, torna-se inimigo da oração. Uma vida de obediência ao céu abre o caminho à resposta de Deus. Quando a gente olha aqueles homens, seja discípulos, apóstolos, profetas no Velho Testamento, no Novo, eles oravam e Deus atendia. Será que nós teríamos coragem hoje de falar assim, né? De submeter uma lei, de repente alguém fala assim: eu vou jogar você na dos leões. Será que nós nos submeteríamos a isso, na confiança de Deus, sabendo que Deus iria abrir o céu e ia nos dar resposta, ia nos livrar? Então, uma vida de obediência ao céu abre o caminho em resposta a Deus. João 3 diz assim: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Está ali, não está? Tá, né? Tá, então vamos usar a vírgula aí. Aquilo que nós pedimos, o que Deus faz? Nós recebemos, Ele nos dá. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Se nós estamos pedindo e não estamos recebendo, é porque alguma coisa está errada na nossa vida. Será que a gente não consegue entender alguma coisa? Porque a Bíblia diz assim: aquilo que pedimos, dele recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos dele, ou diante dele, o que é agradável. Isso é uma promessa para mim e para você, amém? É isso que o texto está dizendo. Então, eu tomo posse dela. Agora, se eu estou pedindo, não estou recebendo, eu devo parar e avaliar. Porque segundo a palavra está dizendo, aquilo que eu peço, eu recebo. Porque eu estou guardando a palavra de Deus e estou fazendo diante dele o que é agradável. Então eu preciso avaliar esse texto na minha vida. Então se não está atendendo, alguma coisa está acontecendo, então eu devo ter alguns impedimentos na minha vida. E eu preciso começar a trabalhar na minha vida à luz da palavra. Não é travar os dedinhos e ficar... fala do Espírito Santo, fala do Espírito Santo, fala do Espírito Santo, fala do Espírito Santo. Não. Eu devo pegar a palavra de Deus e começar a ler. Porque ela é a água que vai limpar a minha vida, ela vai me ajudar. Amém, querido? Outro impedimento, ídolos no coração. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Ídolo é toda e qualquer pessoa ou coisa que toma o lugar de Deus na vida de alguém. Ídolo é toda e qualquer pessoa ou coisa que toma o lugar de Deus na sua vida. Quem foi que ofereceu o filho a Deus no Moriá? Porque o filho entrou no coração dele e se tornou mais importante do que Deus. Quem foi? Oi?
Ídolo é toda e qualquer pessoa ou coisa que toma o lugar de Deus na minha vida. É aquilo que se torna o objeto supremo na minha afeição. Isso é ídolo. Não é imagem. Nós estamos falando de imagem, não, ídolo. A sua faculdade pode se tornar um ídolo? Pode. O seu trabalho pode se tornar um ídolo na sua vida? Pode. Porque você trabalha tanto que não consegue orar. Você não consegue ler a Bíblia. Então esse trabalho seu se tornou ídolo na sua vida. E se tornou mais importante. E tomou lugar de Deus no seu coração. Isso é fato. O esposo, a esposa, pode se tornar um ídolo na nossa vida? Pode sim. O filho ou filhos pode se tornar ídolo no nosso coração? Pode. Pode. E se tornar um impedimento? Pode. E aí tem muitas orações nossas que estão sendo impedidas por os ídolos, que não deveria ser ídolo no nosso coração. Eu tenho muita preocupação de a gente perguntar para alguém, eu sei que agora não vão falar, porque eu já falei, né? Pastor, eu não consigo orar, nem ler a Bíblia, porque eu chego cansado do trabalho, ou da faculdade, não consigo. Aí a gente pergunta, mas você está tirando nota boa? Estou, eu estou estudando a noite toda. Ah, legal, né? Tirou nota boa? Tirou. Que legal, né? Mas você não consegue orar, nem ler a Bíblia, não tenho tempo. Eu trabalho tanto, pastor, que você não sabe. Aí tem muita coisa que Deus não atende a gente vai ficar bravo com Deus. Vai querer dar impeachment para Deus, né? Se o Senhor não me abençoar, eu vou parar de ir na igreja. Ídolo. Note aí, tá, irmão? Vai te ajudar. Ídolo é toda e qualquer pessoa ou coisa que toma o lugar de Deus na vida de alguém. É aquilo que se torna objeto supremo de afeição na nossa vida. Nos tornamos aquilo que adoramos. Aleluia. A quem você adora? A Deus. Se você adora o seu trabalho, você se torna igual ao seu trabalho. Se você adora o seu marido, se torna igual a ele. Se adora a sua mulher, se adora, continua sendo a ele. A ele se tornam semelhantes que fazem, assim como todos os que neles confiam. Irmãos, essa palavra não é para levitas não, tá? Nós tornamos aquilo que nós adoramos. Se você adorar o safadão, vai ser igualzinho a ele. Besta. A quem você adora? Tem muitas pessoas que chegam na igreja, irmãos, o jeito que ela entra na igreja, o dia que ela senta, você fala assim, essa pessoa deve ter adorado uma vaca na semana toda, porque essa vaca nem faz isso. Elas são aquilo que elas adoraram a semana toda. Estou sendo sincero com você. E está sendo gravado para você depois me lançar um processo, né? Nós somos ou nos tornamos aquilo que a gente adora. Se você adora o Senhor, você será semelhante a Ele. Se você passou a semana toda trabalhando, adorando o Senhor, você sem dúvida chegará aqui igual ao Senhor, feliz da vida, radiante, crepitante, explodindo de alegria. Mas se você adorou outras coisas, você vai chegar aqui igualzinho. Agora não dá direito de você chegar domingo e ficar na porta olhando as pessoas que vão chegar, tá?
Do jeito que ela senta, o domingo, você olha e fala assim, meu Deus, aonde ela passou a semana toda? Ela passou trabalhando, né? Ela está igual ao seu trabalho, cansado. Então nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Aquilo que mais ocupa nosso pensamento, Deus deve ser supremo em nossa vida. Tem que ser supremo em nossa vida, em nome do Senhor Jesus, irmãos. Outro impedimento, falta de generosidade para com os pobres, né? Ezequiel 14 diz assim, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos. Onde que eu estou? Ah, tá, eu estou aqui mesmo. Dos corações e tropeça a sua maldade, puser diante da tua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? A recusa de ajudar os que se encontram em necessidade, irmãos, quando podemos fazê-lo, impede a nossa resposta de oração ao Senhor. Nós precisamos ser generosos, irmãos, para com as pessoas ou com os pobres. Muitas vezes a nossa generosidade é com alguém que pode ser generoso com a gente, né? Cara, eu sou tão generoso que eu vou chamar o Aguinaldo para comer um churrasco na minha casa e ele vai ser tão generoso e vai me convidar de volta. Isso é generosidade? Não, irmãos. Entende? Mas é ser generoso. Você ajudar outras pessoas. Por mais que isso chama-se comunhão, né? Aí é diferente. Fazer um churrasco com picanha. Aí você também, vou orar. Com picanha e suco de uva. Porque Coca-Cola está meio complicada a coisa, né? Eu parei de tomar refrigerante, graças a Deus. Mas esse dia eu pequei de novo. Tomei só. Tá, então, a falta de generosidade para com os pobres. Vamos até retirar os pobres aqui. A gente não consegue nem ajudar, né? A gente vai precisar ir fazer um aluguel de algum equipamento, né? Vamos ver se vai ter o irmão generoso e ajudar, né? Até nisso precisamos. E agora entramos, dúvida e incredulidade é um dos impedimentos também. Tiago 5:1 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e não lança fora em rosto, e se lhe há dada, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento, e lançado de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A dúvida rouba a bênção de Deus. A dúvida vem da ignorância à palavra de Deus, por não conhecer a palavra de Deus. A incredulidade é quando alguém sabe que há um Deus que responde às orações e ainda assim não crê na sua palavra. E entra a palavra crer de novo aqui. Isso é. Irmãos, o que me chama muita atenção, tipo assim, me chama atenção e a gente coloca porque é o que eu falo. A incredulidade, toda vez que eu sou incrédulo, eu chamo Deus de mentiroso. É tipo assim, eu vou te curar. Isso é mentiroso, Deus. Eu vou te ajudar. Será mesmo? A gente está chamando Deus de mentiroso. E a incredulidade, irmãos, é realmente algo ruim na nossa vida. Então, alguns impedimentos que não há na IBVA é quando eu tenho dúvida e incredulidade daquilo. Não sei onde eu estou, mas um dos impedimentos é depender da fé do Jorge. Um dos impedimentos é depender da fé do outro. Por quê, pastor? Tiago vai dizer a mesma coisa. Não pense tal homem, tal mulher que receberá do Senhor alguma coisa. Uma das coisas que eu tenho ensinado aos nossos filhos e aos discípulos sempre é: você precisa acreditar
crer, ter fé na palavra de Deus, você vai receber aquilo que é teu. Para os nossos filhos, muitas das vezes, né, querendo algum presente, não, um sapato, a gente dizia, peça a Deus, ore a Deus, Deus vai te dar. E de repente, Deus usava a mim e outras pessoas para dar isso para meus filhos. E eles usavam assim, viu pai? Deus me abençoou. Então, o que eu ensinei para os nossos filhos é que eles têm a sua própria fé. E cada um vamos receber a medida da nossa fé. O que não podemos, irmãos, é ficar amarrado no pé, acreditando na fé de outra pessoa. Tem muito irmão que não ora porque sabe que sua mulher ora. Eu tenho fé, minha mulher vai orar, eu não vou orar. Não. Eu não posso depender da fé do outro. Eu não posso depender da fé da minha mãe ou do meu pai. Eu não posso fazer isso. No seminário é benção que a gente toma o celular, né? Por isso o seminário é benção. Na igreja não tem como tomar, mas a gente vai começar a avaliar isso e a gente vai tomar. A cada crente, Deus deu uma medida da fé. Nós já falamos sobre isso domingo. Romanos 12:3 diz assim: porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então você tem a medida da fé suficiente, irmãos, que a palavra está dizendo. Suficiente. Então eu não preciso ficar amarrado o meu cavalo, o meu bode, a minha ovelha, no pé do irmão, andando, esperando a fé dele. Eu preciso ter a minha fé. Eu preciso ter minha experiência com Deus. E é isso que é o desafio da IBVA. Por isso que muitas pessoas ficam incomodadas. Por quê? A gente empurra essa pessoa na fornalha. As pessoas vão me procurar dizendo, está muito difícil, pastor, para a gente. Eu digo, que legal, né? Então vamos buscar o Senhor. Busca o Senhor. Vamos orar, vamos ler a palavra, busca o Senhor, porque o meu desejo, eu sei, que Deus deu para você a medida da fé suficiente. Porque até quando a gente vai carregar essas crianças, esses bigodudos no colo? Não tem como, né, irmãos? Precisa crescer. Ela veio quando nos tornamos uma nova criatura em Cristo e recebemos a natureza de Deus. Assim como desenvolvemos nossa capacidade física e mental pelo exercício, desenvolvemos nossa fé pelo alimento da palavra de Deus. Como desenvolvo minha fé, irmãos? É pela palavra de Deus. Aí aquela perguntinha nossa, muito abençoada, né? Você já leu a Bíblia hoje? Você já fez seu TACD hoje? Você já comeu o seu alimento hoje, querido? Ah, não tive tempo, pastor, porque eu trabalhei o dia todo. Esse é meu ídolo. Então você vai ter muita dificuldade e vai ter que andar com a fé do seu líder. Não deveria fazê-lo, porque a Bíblia diz que para cada um Deus repartiu a medida da fé. Não tem como, irmãos. Quer dizer que o dia que o seu marido morrer, você morre também? Acabou a sua vida espiritual? Você não pode estar na igreja baseado na fé de alguém, irmãos. Eu vou ficar junto do pastor, porque se vir um raio, eu não morro. O raio vai cair na sua cabeça e eu vou ficar vivo. Eu vou ficar grudadinho do pastor, na hora que vir um bife, ele vai me repartir. Eu vou comer porque é a minha parte. O que a gente está tentando explicar é que existe impedimentos de incredulidade, falta de fé, ou impedimentos que dependem da fé de alguém. Eu não dependo da fé de alguém, irmão. Deus já te deu, na medida suficiente do seu coração. Ai, pastor, se não fosse meu marido... Ai, o quê?
Seu marido errou com você, deveria jogar você na fornalha. Irmãos, eu vou fazer uma coisa para te ajudar. Você que tem filho aí, vai ser pastor, coitado dos seus filhos. Não diga isso, eles me amam. Seu filho vem pedir dinheiro para você, manda ele orar. Mas eu estou com uma dívida, meu nome vai para a SPC. Que vá o seu nome para a SPC. Próxima vez você ore mais. Você quer aproveitar porque eu oro? Não, está errado, irmãos. Igual aquela mãe boazinha, ela vai lá, levanta, faz um bife para ela. Aí vem ela tão boazinha que levanta aquele bebezão, bigodudo, perna cabeluda, barrigudo. Aí ela pega o bife e dá para ele. Vai fazer o bife lá, rapaz. Está ali o bife, vai cozinhar e fazer. Até quando vai ficar na aba? É o que acontece em movimentos espirituais aí na vida. Eu vou porque aquele homem é cheio de fé. Se ele tocar em mim, eu vou ser curado. E se você não for curado? Aí você joga o problema para ele, né? O pregador não estava muito bem hoje à noite. Será que faltou fé em você? Irmãos, tem muitos impedimentos que nós estamos aí vivendo na igreja, irmãos. A fé não é passada de geração a geração, não. A fé Deus deu para você na medida correta. Por isso que um dos dons é o dom da fé. Aquela fé que o Espírito Santo é uma fé diferente. Mas a fé natural de Deus, você já tem a medida. Então paremos, irmão, de depender de pessoas. Paremos de ficar dependendo da mulher, do marido, da fé delas. Elas devem orar, ele deve orar sim, mas eu preciso ter a minha fé. Porque se eu estiver dependendo, irmãos, existe empecilho. Por isso que nós temos a igreja católica, né? Pede a mãe, que tudo que se pedir à mãe, o filho... O filho faz. Porque é muito mais conveniente eu pedir para alguém, para pedir para alguém, para falar para alguém, para falar para alguém, para outra alguém, para alguém ouvir. Mas a Bíblia diz o contrário. Nós temos de falar com alguém que resolve, que é Jesus. Agora ficar dependendo da fé do Júnior. E se o Júnior estiver bem amanhã, como que eu fico? E se eu depender da fé dos meus líderes de célula, amanhã ele fala assim, hoje eu não estou muito bem não. Aí eu estou enrolado. E se eu ficar dependendo da fé dos meus discípulos, os 5 discípulos meus, eu estou enrolado, porque ele vai falar assim, hoje eu não vou não, hoje eu vou para o shopping, eu vou tomar tereré, eu não estou afim. Eu estou enrolado, eu vou sofrer. Não, eu vou exercitar a medida que Deus me deu, a minha fé. Não vou depender. Amém, irmãos? E aí, Salmo 119, versículos 72, 97, diz assim: melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Eu vou rir, irmãos. Não da palavra. Esse salmista é muito doido. É que ele não conhece o pleno século 21. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. O que as pessoas querem hoje, irmãos? Querem ouro e prata. Quando a gente fala assim, irmão, vou orar para você que você tem experiências com Deus. As pessoas não gostam muito, mas gostam, assim, irmão, vem aqui, porque eu vou orar e Deus vai derramar ouro e prata, vai encher aqui. Irmãos, vem aqui porque nós vamos estudar a Bíblia a partir da semana que vem. Não virá muito. O salmista diz assim, melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Quanto amo a tua lei.
é a minha meditação em todo dia. Aleluia, glória a Deus. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Mais doce do que o mel na minha boca. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo, a alegria do meu coração. Quem se opõe à disciplina, se opõe a Deus. Esse salmista aqui é muito doido. Tão doces são as tuas palavras, meu paladar, mais doce do que o mel, muito melhor do que a Coca-Cola. Aí você quer trocar essa palavra doce por trabalho, irmãos? É isso? Quer trocar a presença de Deus por ouro e prata? Você pode até ter o ouro e a prata, mas se você não tiver a presença de Deus, está enrolado. Sabe por que eu estou de pé, irmãos? Porque eu tenho Jesus, não é porque tem dinheiro, não. Sabe por que estou andando? É porque tenho Jesus, não é porque tem dinheiro, não. Dinheiro não tenho também. Disponível, né? Está na mão de Deus. O ouro e a prata vai ajudar você em quê? Vai ajudar a trazer o seu filho no falta de tempo que deixou ele passar sozinho? Vai? O dinheiro vai trazer de volta algumas coisas do passado? Vai? Não vai. Tá, querido? Então, em nome de Jesus, existe muitos impedimentos. Por que eu estou pregando isso? Estou pregando isso para você não jogar culpa em mim, tá? A minha oração não está sendo entendida porque eu estou vendo que o pastor Júlio, ele não está jejuando. Eu estou olhando para ele dar uma engordadinha, quer dizer que ele não está jejuando, não. Porque eu passei na frente e eu não vi o carro dele, ele devia estar lá orando, eu não vi. É isso? A medida da fé que eu tenho é minha. Agora, eu tenho um dom chamado fé. A minha fé. Eu tenho fé. Agora, andar comigo não vai te tornar vencedor, tá? Andar comigo não vai te tornar um homem abençoador, não. Você vai ter que acreditar naquele Deus que eu ando com ele. É diferente. Tá, querido? Você terá que acreditar nisso. Amém? Aqueles que não têm impedimento nenhum, se levante. Não vou fazer isso. Vamos colocar em pé todos, irmão. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer. Se houver impedimento, ó Deus, na nossa vida, na minha vida, que eles sejam removidos. Eu os removo agora, em o nome de Jesus, Pai. Eu quero dar para você alguns minutos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Desliga o seu celular, porque Deus não vai falar com você através do celular. Eu peço ao Senhor, ore agora, Espírito Santo de Deus. Vê se há algum impedimento. Isso é sério. Se houver algum impedimento, irmãos, remova você, em nome de Jesus, da sua vida. Porque a falta de perdão impede Deus de agir. Pai, eu quero assim abençoar a tua igreja, a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que todo impedimento seja assim todos retirados, nós retiramos, eu retiro da minha vida em nome de Jesus. Para que a nossa oração, Deus, seja atendida. Porque a palavra diz tudo que nós pedimos, o Senhor nos atende. Porque nós andamos e vivemos na tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo. É em nome de Jesus que nós oramos assim, muito agradecido. Amém.